Estamos con Lía Calabre. Ella es profesora, investigadora, también coordina la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales en la Universidad Federal Fluminense. Bienvenida, Lía, qué gusto conversar contigo. Muchas gracias y agradeço a invitação e agora vou falar em português. Muy bien. ¿Qué piensas tú de la Carta Cultural Iberoamericana como instrumento que ha orientado las políticas culturales en la región? Tú eres una investigadora que ha dedicado su vida, ¿no?, a pensar el campo cultural y también los instrumentos multilaterales, ¿no?, los marcos políticos. Y yo quería preguntarte por la Carta Cultural. En las políticas culturales latinoamericanas, ¿qué incidencia han tenido en los distintos países y concretamente en el caso de Brasil? Paola, no Brasil, exatamente aquele comecinho dos anos 2000 é quando a gente tem o processo de institucionalização das políticas culturais no Brasil, né? Assim, até 2002 nós tínhamos um governo neoliberal que não cumpria o que estava previsto na Constituição, que era o direito à cultura, e o novo programa do governo que vence, que é o governo do presidente Lula, já trazia no programa um projeto de institucionalização. E aquele clima, né, para a gente estar lá em 2003, 2004, 2005, então tem as discussões sobre o patrimônio material, a prévia para a Convenção da Diversidade, né, tem um movimento, tem uma dinâmica das discussões internacionais muito intensas. E nosso ministro da Cultura, né, escolhido pelo presidente Lula, foi o Gilberto Gil, que é, na verdade, um belíssimo diplomata. Na verdade, ficamos na dúvida um pouco, né? Poxa, mas ele é músico, né, enfim, né, do Star System. Falei, e aí, né? Mas, assim, muito pelo contrário, ele já tinha sido secretário de Cultura na Bahia. E ele deu uma autonomia significativa para o conjunto das secretarias. Nós tínhamos uma secretaria de políticas culturais, uma secretaria de diversidade e identidade, e rapidamente a secretaria de políticas culturais vai articulando, entendendo o que está acontecendo na América Latina. Então, a Carta Cultural Ibero-Americana, para nós, para o Brasil, ela fez todo o sentido como um instrumento de fortalecimento, não só, digamos assim, dos compromissos internos que estavam postos, né? E aí é muito interessante porque, de alguma maneira, a Carta trazia compromissos que já estavam postos na campanha, que estavam sendo postos pelo Ministério, e assim, numa confluência interessante que, de alguma maneira, te ajuda a convencer aqueles que não acreditam muito na importância da cultura, aqueles que não acham que cultura é direito. Assim, olha, a gente não está sozinho, né? Tem um movimento na América Latina, nós não estamos inventando, tem um movimento e a gente está integrado. Então, esse conjunto de convenções, encontros, decisões, conferências, documentos, os encontros de cúpula de ministro, as decisões que estão espalhadas, né, ao longo dos encontros, tem, no caso do Brasil, um papel muito importante para sustentar e de alguma maneira, fazer com que a gente, nos processos de negociação com as outras áreas, com as áreas de gestão, com as áreas de controle, de alguma maneira disséssemos, olha, isso não é uma invenção nossa, isso existe em outros lugares, isso está posto, isso é um compromisso regional, né? Isso diz respeito, na verdade, a uma dívida histórica, isso diz respeito a uma desigualdade social e cultural intensa, e essas ações precisam ser tomadas. A Carta, porque estávamos no processo de iniciar a construção das políticas, é o momento em que a gente começa a pensar sobre a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, que a gente começa a discutir as conferências de cultura. Então, quando a Carta fala sobre diversidade, quando a Carta fala sobre participação, quando ela fala o diálogo intersetorial, isso respalda parte das ações que fazíamos, como assim, olha, nós estamos num diálogo intenso. É claro que todos os compromissos multilaterais, eles são importantes, mas eles dependem de uma disposição política dos países
em fazer valer efetivamente mais ou menos, né? Eu acho que você conhece, eu tenho um livro sobre políticas culturais, eu escrevi um livrinho que pega lá dos anos 30 até os anos 90, onde eu fui através das leis, e eu sempre brinco que eu, na verdade, como ele era um livro síntese, eu, na verdade, trabalho com a intenção do Estado, não com a efetividade. Então, quando a gente vai pelas leis, pelos tratados, a gente trabalha com a intenção, mas a gente não trabalha com a efetividade. E aí a gente conhece as distâncias entre as intenções e as efetividades, né? Mas, assim, a Carta teve um papel fundamental em apoiar mais o conjunto de intenções que já estava sendo posto naquele momento. Es lindo ver que hay una coincidencia como histórica, ¿no? Es el momento en el que están haciendo el programa de Cultura Viva Comunitaria y está la carta también. Y eso se vuelve un documento para lograr una agencia dentro de las propias instituciones y también en las propias negociaciones políticas que eso requiere. Es interesantísimo. Lía, tú has investigado mucho el movimiento Cultura Viva Comunitaria, las políticas de base comunitaria. ¿Qué aporte para ti fundamental de Cultura Viva Comunitaria a los debates sobre política cultural? Y ahora, claro, también para la actualización de la Carta, porque la Carta del 2006 no está la Cultura Viva Comunitaria. Ahora es imposible no tomarla en cuenta, ¿no? ¿Qué dirías tú? Concordo plenamente com você, é impossível não tomá-la em conta. Eu acho que ela é uma política estabelecida e ela é uma política de cooperação, ela é uma política de cooperação de base comunitária e também dos governos. Ela, inclusive, está espraiada pelos dois caminhos. Assim, é muito interessante, Paula, assim, se a gente, assim, Cultura Viva é de 2004 e ele, assim, primeiro ele gera, o desenho do programa gera uma espécie de estranhamento, né? Algumas pessoas tentando entender, falando, mas que programa é esse? Porque, na verdade, assim, nunca tínhamos tido. Porque você imagina assim, você desenha um programa que não diz para o sujeito que ele tem que ter uma atividade, ou nas artes plásticas, ou no teatro, ou na música. Eu falei, não, você, assim, proponha fazer o que você faz, né? No campo da cultura, no campo da cultura de base, e você vai ser apoiado pelo que você já faz. Aquilo que você já faz vai ter mais recurso, vai ser mais potente e com uma sacação, uma inventividade que na época gerou muita discussão, que era o kit multimídia. Estávamos em 2004 para 2005, então essa coisa, assim, vários desses pontos, assim, as pessoas eram absolutamente analógicas e diziam, eu não sei trabalhar com isso, eu mal tenho luz, eu não tenho rede, a minha internet é discada, porque ainda tinha a questão da desigualdade na internet no país, né? Então a minha conexão é discada, eu não consigo, não vai servir, editar para quê, registrar para quê, mas a gente faz, o que a gente faz é diferente. Enfim, mas aos poucos, a grande maioria foi aderindo, foram poucos os que não utilizaram o kit multimídia. Quer dizer, você entra em 2004, quando você começa os preparativos para a primeira teia, você começa a ver os resultados. Alguns, enfim, entram pelo mundo digital rapidamente, já aperfeiçoam os seus equipamentos, já hackeiam outras ideias, já montam, assim, né? Lembrando que a Gil se auto-intitulava um ministro hacker. A ideia dele que, assim, né, estava na hora da gente fazer acontecer, né, e aí vamos entrar no campo. Vamos né, hackear as coisas, vamos criar, vamos cruzar ideias, né, vamos compartilhar o que a gente puder. E essa era a ideia, porque assim, tem duas potências, aquilo que eles fazem e estar em rede. Esses são os dois eixos aí que você leva para o terceiro, você fala, olha, você tem um kit multimídia, você amplia a possibilidade de rede, que era uma coisa assim, falar em redes em 2003, 2004,
4, 5, era alguma coisa que ainda estava bastante distante, assim. Vou contar para você que em 2002, quando eu cheguei na fundação, havia pouco tempo que todos tinham um computador. Um computador individual, para a gente imaginar o que era essa coisa, né? A gente não tinha lá uma internet das melhores. Então, essa é uma grande inovação, e é interessante a gente pensar que o movimento, de alguma maneira, ele se antecipa. Porque, olha só, quando você faz uma carta, você faz baseado naquilo que efetivamente está pulsando naquele momento. E é óbvio que as ações do Cultura Viva já estão postas em movimento. Em 2005, os caras já estavam se reunindo, né? Assim, a gente tem o histórico de redes comunitárias, inclusive assim, tem o pessoal do teatro de rua, assim, eles sempre rodaram, eles se conheciam, eles tinham ligações, eles montavam festivais alternativos. Então, assim, você já tinha uma dinâmica e um contato. Isso só se amplia, né? E quando você está lá, quando a carta está sendo discutida e feita, quando o programa IBER está ampliando, a gente já tem uma dinâmica no campo de diálogo entre esses sujeitos. Não é à toa que logo em seguida eles começam a iniciar a discussão para ter um programa IBER também para o Cultura Viva. Então, assim, as narrativas independentes, lá desde a Bienal, do primeiro encontro, assim, digamos que notícia boa corre rápido também. As pessoas dizem que só as notícias ruins, mas as notícias boas correm rápido. Rapidamente, você tem um desdobramento dessa informação. Você diz assim, olha, tem uma coisa diferente acontecendo no Brasil, tem um desenho diferente de política. Ele já estava, na verdade, no seu segundo ano, indo para o terceiro. Tem uma coisa diferente de política. Tem uma forma diferente de financiamento. Tem uma discussão sobre direito, tem uma discussão sobre acesso, né, sobre potência, né, sobre valorização. Então, no momento em que a carta está sendo escrita, é óbvio que todas essas discussões, elas estão presentes, a discussão da convenção está presente, né, assim, é um momento muito profícuo, assim. Se a gente pensar no Brasil, que a gente tem a Conferência Nacional de Cultura, as discussões, as eleições para o Conselho Nacional de Políticas Culturais, a gente olha assim, e aí o Brasil em diálogo com a Colômbia para reunir informações de como é que estava andando o plano. A Colômbia já tinha um plano nacional de cultura, né, e era um plano pela cidadania, né? A base da discussão era um processo de serzimento, e a base da discussão na Colômbia era de cidadania cultural, né? Era assim, a gente precisa recompor o tecido social. Então era interessante a gente perceber que a cada item do plano era reafirmado a questão da cidadania. Era que as pessoas voltassem, e eu tive em Medellín numa dessas discussões, isso era então muito mais vivo, assim, as pessoas voltaram a ter direito à rua, a estar na rua, elas não tinham mais toque de recolher. Então, e a cultura era um elemento fundamental. Medellín tem um clima fantástico, né? Tem uma temperatura média de 23 graus, ótimo para você fazer eventos na rua. Então, as pessoas retomam os espaços públicos. E quando você vai lá e vê o trabalho do Biblioteca Parque, né? Então você traz de volta para o Brasil, é um momento em que a gente troca muito entre os países, que vai lá e aprende com as experiências e leva para o Brasil, um Brasil tão diverso também, porque se você traz essas experiências do Mato Grosso, elas são diferentes da do Maranhão, que são diferentes do Amazonas, que são diferentes do Rio Grande do Sul. Então esse Brasil tão diverso, esses pontos de cultura que estão espalhados pelo país inteiro, que tanto fazem fluir essa diversidade interna, como inclusive às vezes se enxergam mais nesse diálogo com o resto da América Latina, muitas vezes o que não se imaginava de práticas, de formas de fazer, de desenhos, de teatro. Então, assim, o momento é pulsante, a gente tem governos, na sua grande maioria, governos
comprometidos com a gestão democrática, com a questão do direito, com a questão da participação. Depois, talvez seja um momento em que a gente conseguiu talvez se afastar mais e apostar na esperança, se afastar das ditaduras, porque, né, boa parte dos nossos países viveram ditaduras, inclusive ainda nos anos 80. Nos anos 90, a gente tomou uma surra do neoliberalismo e tudo que você tentava fazer, quer dizer, a gente começou a ver, na verdade, os direitos serem desmontados, as estatais serem vendidas, pelo menos no Brasil, assim, foi caótico. Então, os anos 2000, ele começa com uma aposta de um futuro, assim, havia possibilidade de futuro, e a cultura era, na verdade, um grande caminho para, inclusive, religar as pessoas, para elas voltarem a acreditar na política pública, inclusive, porque havia um descrédito. Qué bien, Lía. Wow, toda una clase nos has hecho. Quería preguntarte por otro tema que tiene que ver también con la carta y también como tu rol de investigadora dentro de un espacio académico, ¿no? En las universidades también, quienes estamos en la investigación en temas de cultura, también atravesamos o nos atraviesan desigualdades de género, ¿no? Y yo creo que los debates sobre política cultural han sido o han estado concentrados en determinadas voces, determinadas escrituras, y el espacio para las mujeres ha sido muy pequeño. Entonces quería preguntarte, siempre además he admirado tu trabajo y la fuerza con la que has colocado tu discurso y tus investigaciones en Iberoamérica, ¿no? En las reflexiones de política cultural. Así que quería preguntarte por esas desigualdades, porque es uno de los temas que también tenemos que abordar en la carta, la desigualdad de género en cultura. Sim. Sempre recordo às pessoas que a gestão do Gil foi fantástica. Não tinha nenhum secretário, não tinha nenhuma secretária, só tinham secretários. O primeiro escalão era todos de homens. Né? Isso impacta, se eu olhava. Assim que você descia nas diretorias, você já tinha o trabalho das mulheres. E tinha uma figura fantástica, que eu acho que a outra mulher também de referência em políticas culturais no Brasil, que é Isaura Botelho. Né? Isaura é a pioneira. Né? Isaura está nessa discussão lá, desde a Funarte, desde os anos 70, nessa discussão, e todas as vezes que as coisas ficavam complicadas, ela foi à França, ela voltou, mas, por exemplo, ela nunca esteve em nenhum posto de mando. Né? Ela era técnica, ela chefiava a assessoria técnica na Funarte. Mas ela nunca foi nem diretora, nem secretária executiva, né? É interessante a gente perceber. E ela era uma pessoa, assim, respeitada, que escrevia. E aí é interessante, e aí quando eu chego no campo lá nos anos 2000, ele é um campo dominado por vozes masculinas, nacional e internacionalmente. Né? As nossas referências, assim, alguma coisa escapava de vez em quando. Então, mais lá perto, assim, a gente tinha Beatriz Sarlo. Mas a gente tinha Canclini, pessoas que eu amo, Canclini, Barbeiro, e aí a gente ia lá, é só a gente olhar todo o grupo que está lá envolvido com a construção do campo nos anos, final dos anos 70, anos 80. Na verdade, só tem homens. Né? Ele é um campo predominantemente masculino. Você nem pergunta muito como é que eu consegui entrar, porque eu não sei, mas é porque eu acho que eu sou muito teimosa, entendeu? Assim, eu também não me importo, eu também não me sinto ameaçada se eu estiver numa mesa e só tiverem homens. Também não me importo com isso. Né? Então, sinceramente, assim, eu não tenho desses problemas, assim, não, porque... Não. Na verdade, ser pesquisadora, assim, faz parte da minha essência, eu faço isso desde a graduação. Então, quer dizer, quando eu chego no campo de políticas culturais, eu já tinha um currículo e uma trajetória de pesquisa muito bem estabelecida no campo da história contemporânea, cultura, meios de comunicação. Então, eu chego muito à vontade, com
um belo currículo e uma experiência em pesquisa num campo que tinha um pouco mais de mulheres, ainda que acontecia a mesma coisa. No campo dos meios de comunicação de massa, não sei o quê, você tinha os grandes nomes e, assim, a grande maioria eram homens. Mas tinha uma ou duas mulheres, então, em rádio tinha a Sônia Virgínia, que era fantástica. Então, você sempre teve, assim, né, tem um ponto ali, falou, olha, tem mais outra pessoa, mas a maioria realmente era. E é um campo complicado e é muito interessante. Eu só fui me dar conta disso depois, ainda bem, porque eu também nem pensei nisso, entendeu? Eu só fui. Sim. Eu só fui, mas depois eu fui me dando conta. E aí é muito interessante, porque assim, é pela aplicação, né? É pela insistência, pela preocupação de estar comprometida com a pesquisa. E, de alguma maneira, numa situação muito privilegiada, porque eu fui concursada para abrir o setor de políticas culturais na Casa Rui Barbosa, que ele não existia. E eu gosto de desafios. Então eu falei, vou fazer. Eu assumi a tarefa. Falei, tá bom, é para construir? Vamos construir. Então vou entender que campo é esse. E aí eu comecei a ir a todos os lugares. Então realmente, assim, ia discutir com o IPEA, era Frederico. Ia discutir, não, assim, era só homens. Eu não tem problema, eu quero entender que campo é esse. Quero ouvir os sujeitos, quero entender que recortes são esses da pesquisa. E fui me envolvendo, assim, é óbvio que eu sou me considero um ser muito privilegiado, porque eu chego no campo no começo dos anos 2000, antes do governo Lula, mas no começo dos anos 2000, e pego toda a virada e todo o crescimento e a necessidade de fazer com que a pesquisa cresça. Então, assim, eu entrei na brecha. E como eu tinha uma disposição muito grande para estar, para pesquisar, então, por exemplo, na equipe da primeira Conferência Nacional de Cultura, eu fui convidada para fazer o texto base. Você tinha uma ou outra mulher na equipe, e a equipe toda era de homens, o secretário, os subsecretários, não sei o quê, e eu estava lá fazendo o texto base. Mas assim, não tinha problema, a gente vai para lá, vai para a discussão, e vai discutir com a plenária, e vai discutir com as pessoas, né? Digamos assim, eu não sei se eu me dei muito conta, porque eu também não ligo muito, eu não dou muita confiança para essas coisas, assim, de vez em quando tinha os narizes torcidos, mas também eu não tenho muito problema, porque na academia tem mesmo. A gente tem disputa, e a gente, assim, durante muito tempo as mulheres, as professoras, as honoris causa, estão muito poucas. Né? Você você vai, chega, doutor, não sei, quando você chega para cima... Né? Quando você sobe, na verdade, lá, né? o topo do trono era muito pouco. Mas a história é uma área que tem muitas mulheres também. E que no Brasil tem algumas mulheres pioneiras muito interessantes. E talvez eu tivesse muito inspirada pela minha própria área, assim. Eu falei, eu não tenho empecilho de pesquisa. Mas acho que talvez a partir... a gente teve, assim, no Brasil, a ampliação dos cursos e a gente teve um volume de mulheres muito interessante ingressando, de jovens ingressando nesse campo. E hoje, aos poucos, né, ele ainda é um campo que tem um conjunto significativo de homens no topo, né? Assim, quem somos os doutores sêniores? Né? Eu acho que a exceção da Isaura, eu sou a única outra doutora sênior na área. Não sei se isso é vantagem ou desvantagem, só por ser doutora sênior, mas significa que eu já estou lá, né, lá no final da carreira. Mas a gente tem os doutores, os adjuntos, não sei o quê, já muitas mulheres. Então, vem equilibrando. E aí é interessante a gente perceber os trabalhos. E aí algumas mulheres surgiram no caminho. Cláudia Leitão, né, que também vem da academia, que também está na gestão, que faz um trabalho... Mas é um caminho que ainda está sendo construído. E tem as áreas mais fechadas, se a gente pensar na área de direito cultural. Ela é uma área predominantemente masculina. Uau, que reflexão. Na área do direito. Totalmente. Na área do direito. Na área do direito, né, dos caras do direito administrativo, não sei o quê. Ela é uma área predominantemente masculina. Y esta experiencia que es tan tuya, tan de tu vida, ¿no? y de tu biografía, Lía,
también cómo llevarla, claro que estamos hablando en tu caso de investigación académica, pero también te decía en la cultura, incluso en la propia cultura viva comunitaria hay desigualdad de género, ¿no? ¿Cómo llevamos eso a la política cultural, ¿no? ¿Qué mecanismos podemos usar? Como por ejemplo, bueno, tenemos la política de cuotas, ¿no? ¿Qué otras formas de entender esa igualdad de género pueden ser aplicadas a políticas concretas? Paula, eu acho que só o fato da gente estar falando sobre isso, assim, isso já veio mudando a conjuntura. Porque, assim, não é mais natural ter ausência de mulheres. Isso é muito importante, né? Assim, em vários encontros, quando a gente tem uma mesa predominantemente masculina, as pessoas já reclamam, né? No campo das discussões de políticas, nos seminários que forem. Se as mesas ficarem muito masculinas, né? Isso mesmo as discussões da universidade, eu estava numa discussão de cultura e universidade, na mesa que eu estava, eu tinha sido a única mulher, porque eram, assim, todos de idade, né, mais doutores sêniores, e na mesa seguinte eram só homens, mas de pronto o povo falou, tem homem demais nessa história, né? Não é possível que a gente esteja falando em cultura, universidade, extensão cultural, e a gente não tenha que a gente não tenha mulheres a convidar para compartilhar com a gente. Então, assim, já tem, né, um estranhamento. Eu não sei se a gente poderia falar numa ação de cotas especificamente, mas eu acho que a gente precisa, sabe um pouco assim nos protocolos do que a gente organiza, nos protocolos, assim, transformar isso em prática. Né, transformar isso em hábito. Cada vez que você monte, criar incômodos. E aí, se não funcionar, política de cota. Né? Mas essa assim, mas é na briga, né? Você fala assim, é provocar, é um incômodo mesmo. Fala, puxa, mas não dava para convidar mais uma mulher. Fala, poxa, mas essa mesa tá tão masculina. Poxa, mas tem... E assim, e tem um pessoal, assim, que tá, que é a sua faixa, e eu também um pouquinho mais, né? É o pessoal que tá, assim, de quase 40 a 50 e alguma coisa, tem no campo da pesquisa um crescimento muito grande de uma produção feminina, e uma produção feminina super especializada, seja sobre cinema, seja sobre teatro, seja sobre política especificamente, sobre territorialidade, sobre campo, então, seja sobre ação. A gente tem no Brasil hoje um time bem bacana. Em alguns momentos a gente tem até invertido. Tem algumas mesas, quando está o povo mais jovem, que a gente tem mais mulheres do que homem, e às vezes só mulheres. Aí a gente não reclama. Não. Hemos hecho algo aí, não? Não, mas brincadeiras à parte, assim, o equilíbrio é bom. Na verdade, assim, é muito importante que a gente possa ter nas nossas discussões uma representação muito múltipla. Né? Porque, assim, por mais que eu, enfim... tenha dado aula praticamente no país inteiro, circulei com cursos presenciais, inclusive, conversei em conferências diferentes, assim, cada vez que eu vou, eu aprendo. E cada vez que eu vou, eu quero mais que tenha diversidade. Né? Cada vez que eu vou, eu acho que a gente precisa criar espaços de circulação dessas informações e desses fazeres. Né? Enfim, como é que as pessoas podem, assim, efetivamente se preencherem dessa diversidade, né? Assim, no Brasil a gente diria, a gente gosta muito de tomar banho, né? Assim, tomar um banho de diversidade, né? Que é uma coisa das práticas. A gente fala um mergulho, né? Tem sempre muita água, né? Muito calor, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, tomar um banho, um mergulho nessa diversidade, assim, e se deixar contaminar, né? Para entender um pouco, e assim, por mais que eu diga assim, não, mas claro, porque racionalmente, olhando os dados, eu entendo e vejo as diferenças. Eu não vivi as diferenças. Eu não fui impactada por elas, de verdade. Eu posso analisá-las friamente. Eu olho para os dados, né? E é importante que a gente tenha a presença, né? O depoimento do sujeito que
está ali naqueles números. Aqueles números são pessoas, aqueles números são fazeres. Eles não são números só, né? Eu não sou uma estatística, eu sou da área de humanas, aquela gente. Lía, una última pregunta en un minuto. ¿Cuál es para ti el principal desafío en las políticas culturales en Iberoamérica? No te voy a decir de futuro, es en este presente. A questão da permanência, a questão, porque o financiamento é um grande desafio, mas a questão da permanência, a questão de que as pessoas se apropriem da ideia de que as políticas precisam existir, que os sujeitos, né, você fala, você faz política para sujeitos, que os sujeitos, na verdade, se apropriem, briguem, disputem, né, sejam capazes de disputar a manutenção das políticas, a permanência e aí sim o aperfeiçoamento. A gente tem muitas leis, no Brasil a gente costuma dizer uma coisa que pode soar estranho, mas que a gente tem leis que pegam e leis que não pegam, né? A gente tem uma boa legislação, entretanto ela não funciona. Eu sempre digo, quando eu vou fazer curso, palestra em outras cidades, né? No Brasil a gente tem uma estrutura federativa, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais. A gente tem uma Constituição Federal, mas a gente tem, os estados têm constituições estaduais e os municípios têm leis orgânicas. Em todas elas, a questão da cultura está posta, só que só está posta. E aí eu sempre digo para eles, você sabe o que está escrito na sua lei orgânica? Vai lá e cobra do seu prefeito, vai lá e cobra do seu vereador, vai lá e cobra do seu deputado. Está lá, ali diz que você tem direito. Por que o sujeito não está? Né? Brigue pelo seu direito, se aproprie do direito, acredite que você tem direito a ter cultura, que você tem direito a expressar a sua cultura, que você tem direito a ter acesso, se é só isso que você deseja, que você tem direito a se expressar, se você quer, e que você tem direito a preservar as suas práticas, se é isso que você deseja. Ganhe liberdade, seja um sujeito crítico e brigue por aquilo que você deseja de verdade. Muchas gracias.